Você sente que ele ainda está por perto, mesmo quando finge ter ido embora. Há algo no olhar, no gesto contido, no silêncio que pesa mais do que as palavras. A dúvida martela. Será que ele ainda sente alguma coisa por mim? E mais do que isso, será que ainda há desejo? Segundo Carl Jung, nossos sentimentos verdadeiros nunca desaparecem por completo. Eles se escondem nas camadas do inconsciente, esperando a chance de emergir. A atração, quando é real, deixa rastros. Mesmo quando negada, ela escapa pelos cantos da linguagem corporal, pelas pequenas obsessões disfarçadas de indiferença. Hoje, você vai descobrir 5 sinais inegáveis, sutis, mas potentes, de que ele ainda sente atração por você. Nada de adivinhações superficiais ou joguinhos de interpretação. Vamos mergulhar nas profundezas psíquicas onde o desejo vive camuflado. A promessa é clara. Você vai aprender a reconhecer, com precisão quase cirúrgica, os vestígios do desejo que ele não consegue enterrar. Para isso, é essencial entender como Jung viu o fenômeno da projeção. Muitas vezes, o que sentimos no outro é, na verdade, o reflexo do que ainda pulsa em nós. Mas há um caminho reverso, igualmente verdadeiro. O que ele projeta, mesmo tentando esconder, revela sua verdade emocional. O desejo não mente. Ele se infiltra no tom da voz, na demora de uma resposta, no jeito como ele evita te encarar por tempo demais. Jung diria que a sombra do desejo, quando reprimida, se torna ainda mais visível. Como uma represa que não segura mais a força da água, ela transborda. Vamos trabalhar com uma chave curta e poderosa. Atração escapa sempre. São apenas 3 palavras, mas elas carregam um universo simbólico. Porque o desejo, quando negado, se manifesta de formas inesperadas. Ele não morre, apenas muda de roupa. Este primeiro bloco é o começo de um mapa. Ao longo dos próximos, vamos abrir cada pista com profundidade, usando exemplos reais, metáforas precisas e exercícios simples que vão ajudar você a enxergar o que está oculto. E o mais importante, você vai sair disso mais centrada, mais confiante, mais lúcida. Porque saber interpretar o desejo do outro é também uma forma de conhecer a si mesma. E toda jornada de autoconhecimento é, no fundo, um caminho de volta ao próprio centro. O primeiro sinal inegável de que ele ainda sente atração por você é o olhar que hesita. Pode parecer banal, mas não subestime o que Jung chamava de linguagem do inconsciente expressa no corpo. O olhar carrega muito mais do que curiosidade. Ele revela desejo, conflito interno, tentativa de controle. Quando um homem ainda sente atração, ele evita te olhar por muito tempo, ou, ao contrário, te observa quando acha que você não está vendo. É a dança silenciosa do impulso reprimido. O olho hesita porque a alma ainda quer. Essa hesitação não é timidez, é contenção. E aqui está a chave. A atração reprimida não desaparece, ela vaza. A sombra do desejo tenta se esconder, mas não consegue disfarçar completamente. Ele pode falar com você de forma casual, até indiferente. Mas repare, o corpo trai. Os olhos buscam, mesmo quando os lábios dizem, está tudo superado. Imagine um espelho sujo. Ele ainda reflete, mesmo que de forma distorcida. O olhar dele é esse reflexo. Ele tenta limpar, apagar, ignorar, mas você ainda está ali. Por isso, comece a observar. Quando vocês se encontram, ele segura o olhar? Desvia rápido? Ou parece te observar em detalhes quando acha que você não percebe? Não se trata de idealizar, mas de enxergar o que realmente está ali. Jung dizia que o inconsciente se revela nos pequenos gestos, nos sonhos e nas omissões. Quando ele ainda te deseja, o corpo dele sonha acordado. O olhar é o primeiro sonho visível. E você pode aprender a interpretar isso com calma, sem pressa.
como quem decifra símbolos antigos em pedras ancestrais. Porque é exatamente isso. O desejo é um símbolo. Ele fala outra língua, a língua do não dito. Faça o exercício. Da próxima vez que se encontrarem, foque no olhar. Não confronte, não force nada. Apenas observe. Imagine que você é uma pesquisadora da alma. Anote mentalmente cada reação. Depois, reflita. Havia hesitação. Ele parecia querer, mas se controlava? Ou parecia buscar você nos detalhes? Essas respostas vão clarear algo muito maior do que apenas o que ele sente. Vão revelar o quanto você está pronta para ver a verdade, sem filtros, sem carência, sem negação. E lembre-se, o olhar não mente, ele é o primeiro mensageiro do desejo. O segundo sinal inegável de que ele ainda sente atração por você é a presença que permanece, mesmo quando ele tenta se afastar. Você sente que ele está sempre por perto? Manda mensagem em momentos aleatórios, responde stories só com emoji. Aparece onde você está como quem não sabia. Isso não é coincidência, é magnetismo inconsciente. Jung nos ensina que aquilo que reprimimos, acabamos atraindo. Se ele tenta esquecer, mas continua encontrando formas de se conectar, o desejo ainda está ativo. Esse tipo de comportamento revela uma luta interna. Ele quer manter distância racional, mas seu inconsciente o empurra de volta para o campo da atração. É como se a sombra dele tivesse o seu nome. A presença, nesses casos, não é só física, ela é energética. Ele continua orbitando sua vida porque ainda sente algo que não conseguiu resolver dentro de si. E aqui, quero te propor uma pausa. Se você quer ter ainda mais clareza sobre esse tipo de energia entre vocês, faça agora o quiz gratuito que está na descrição do vídeo. Em poucos minutos, você vai ter um diagnóstico emocional claro do que ainda existe entre vocês: atração, apego, projeção ou apenas memória. Esse passo pode mudar tudo. Agora voltando ao segundo sinal. Essa presença constante, mas disfarçada, costuma vir acompanhada de pretextos. Ele pergunta sobre algo que você postou semanas atrás, manda um "e aí?" sem contexto. Reage com risada a uma foto trivial. Isso não é só hábito, é o inconsciente dizendo "ainda estou aqui". E há um exercício simples para perceber isso. Durante os próximos dias, conte quantas vezes ele aparece de forma inesperada. Anote. Depois, olhe esse padrão com honestidade. É só coincidência ou é ele tentando manter um fio de conexão sem se comprometer? Essa presença fantasma diz muito mais do que ele gostaria de admitir, porque o desejo não desaparece com silêncio. Ele vira presença velada. E aproveito para te pedir um gesto simbólico mais poderoso. Curta esse vídeo agora e comente: "Eu recebo o amor". Isso não é só um comentário, é uma afirmação energética. Quando você diz isso, o universo entende que você está aberta para viver o que merece. E para que o universo saiba disso, você precisa expressar. O amor não chega para quem se esconde. Atração velada, presença persistente, comentários sem motivo claro. Tudo isso é o desejo tentando sobreviver no subterrâneo da consciência. Não ignore os sinais, eles são portas. O terceiro sinal inegável de que ele ainda sente atração por você é a raiva disfarçada de indiferença. Pode parecer paradoxal, mas em muitos casos o desejo reprimido se manifesta como irritação. Jung explicava isso através do conceito de sombra. Tudo o que não conseguimos aceitar em nós mesmos, ou tudo o que desejamos, mas julgamos inapropriado, é empurrado para o inconsciente. Mas ele não desaparece, ele volta, mascarado. Se ele parece irritado quando te vê, responde de forma seca ou evita contato direto, isso pode ser uma defesa contra algo que ainda o atrai.
Ele tenta se convencer de que já superou, mas o desejo, quando negado, machuca. E essa dor vira armadura. A indiferença exagerada também é suspeita. Se ele realmente não sentisse mais nada, não haveria esforço em mostrar que você não significa mais nada. A verdadeira neutralidade não precisa de demonstração. Ela é silenciosa. Já a indiferença performática, aquela que carrega desprezo, frieza ou sarcasmo, é um teatro. E todo teatro é montado quando há público e conflito interno. A metáfora aqui é de um vulcão adormecido. Ele parece frio, apagado, mas sob a superfície, a lava ainda se move. Quando ele demonstra raiva, impaciência ou frieza, o que está por baixo disso pode ser justamente a energia da atração não resolvida. E muitas vezes, também, uma frustração. Com ele mesmo, por ainda sentir. Com você, por ter tocado algo profundo que ele não queria ver. Faça um exercício simples. Ao observar esse tipo de comportamento, pergunte-se: o que ele realmente está tentando esconder? Há ressentimento? Ou há tensão? Você sente que, por trás da irritação, há emoção comprimida? Muitas vezes, essa raiva aparece logo após um contato mais íntimo, ou depois de momentos em que vocês se reaproximam. Isso é sinal claro de conflito interno. Ele se sente atraído, mas não quer admitir. Jung dizia que o que resistimos persiste. E o desejo, quando não é reconhecido, encontra vias inesperadas para se expressar. A raiva é uma dessas vias. E entender isso pode te proteger de levar para o lado pessoal algo que, na verdade, é dele. Um reflexo do que ele ainda não conseguiu integrar. Se ele ainda sente atração, mas tenta apagá-la com frieza, ironia ou distância emocional, isso é o inconsciente tentando equilibrar o que a razão não consegue conter. Porque o verdadeiro oposto do amor não é o ódio, é a indiferença real. E se ele precisa fingir que não sente, é porque ainda sente. O quarto sinal inegável de que ele ainda sente atração é o interesse disfarçado de curiosidade casual. Ele pode não dizer diretamente que sente sua falta ou que ainda pensa em você, mas aparece perguntando sobre sua vida, seu trabalho, seus amigos, seus planos. À primeira vista parece apenas educação, mas Jung nos ensina que o inconsciente não é sutil por acaso. Ele se manifesta de forma indireta, simbólica. E esse tipo de curiosidade é, na verdade, um pedido silencioso de proximidade. Repare, quando alguém já não sente nada, não busca atualizações sobre a vida da outra pessoa. Mas quando há desejo, ainda que negado, existe uma necessidade de acompanhar. O desejo quer se manter informado, mesmo que disfarçado de gentileza. Ele quer estar presente, ainda que só como espectador. Esse interesse é seletivo. Ele não pergunta por educação. Ele pergunta porque quer saber se há alguém novo na sua vida, se você ainda está disponível, se existe alguma chance. E muitas vezes faz isso por meio de perguntas indiretas. Você anda saindo muito? Aquela pessoa que você postava sumiu, né? Você ainda frequenta aquele lugar? Não é só conversa fiada, é escuta estratégica, é o desejo vestindo terno social. Esse tipo de comportamento revela a busca por controle emocional. Ele quer saber o suficiente para se tranquilizar ou se provocar. É uma forma de medir até onde ele ainda tem espaço no seu mundo. Jung dizia que aquilo que nos incomoda ou nos atrai no outro fala mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Ou seja, esse interesse revela uma projeção ativa. Ele ainda vê você como uma figura emocional significativa. Você ainda ocupa espaço na psique dele. Agora, um convite importante. Deixe aqui nos comentários: eu recebo amor. Pode parecer simples, mas afirmar isso publicamente tem força. O universo, como Jung dizia, responde à intenção. Quando você expressa com clareza que está pronta para receber, algo dentro e fora de você se alinha.
Você cria um campo magnético mais receptivo. E sim, palavras têm energia. Não subestime isso. Esse tipo de curiosidade, insistente, mas disfarçada, é um dos sinais mais sutis e mais reveladores. Porque ninguém se interessa tanto pela vida de quem realmente já foi superado. A atenção revela desejo. E o desejo, mesmo quando silencioso, tem uma frequência que você sente no ar. O quinto sinal inegável de que ele ainda sente atração por você é o corpo que reage antes da mente. Jung afirmava que o inconsciente se manifesta primeiro no corpo, nos gestos, nos movimentos involuntários, nas reações que escapam ao controle. Quando vocês estão no mesmo ambiente, observe. Ele se ajeita na cadeira ao te ver, muda o tom de voz, encosta no rosto, mexe nas mãos, cruza e descruza as pernas. O corpo dele está falando, mesmo quando a boca silencia. Esse sinal é poderoso, porque é o mais difícil de ser disfarçado. Ele pode treinar o discurso, se convencer racionalmente de que já te superou, manter uma distância emocional aparente, mas o corpo sempre entrega. Um leve arrepio ao te ver, uma postura mais ereta, como quem quer impressionar sem parecer que está pentando, uma inclinação sutil quando você fala, como quem quer captar cada detalhe. Todos esses microgestos revelam tensão e atração. Essa resposta corporal é especialmente forte quando há repressão. Quanto mais ele tenta controlar, mais o corpo entra em estado de alerta. É o que Jung chamaria de conflito entre o ego e o inconsciente. A consciência quer negar, o inconsciente quer expressar. E o campo onde essa luta se manifesta é o corpo. Uma metáfora útil aqui é a do campo magnético. Você já tentou aproximar dois ímãs que se atraem, mas colocou uma barreira fina entre eles? Eles ainda sentem a força mesmo sem se tocar. É assim que o desejo age. Ele vibra na pele, mesmo quando os corpos não se encontram. E, ao se cruzarem, a tensão é perceptível. O corpo reage com microexpressões, ajustes posturais, variações sutis de temperatura e até mudanças na respiração. Você pode praticar a percepção desses sinais com presença e calma. Ao encontrá-lo, foque não no que ele diz, mas no que o corpo dele revela. Está mais inquieto? Os gestos são abertos ou defensivos? Ele se aproxima fisicamente? Mesmo que minimamente, a linguagem corporal é um espelho do desejo inconsciente. E se você aprender a observar isso com neutralidade, como quem observa um animal selvagem na floresta, vai entender mais sobre o que ele sente do que ele mesmo entende. Esse tipo de atração física inconsciente é muitas vezes mais intensa do que a paixão verbalizada, porque não foi racionalizada nem processada. Ela vive no corpo como memória viva, e memória viva busca repetição. Quando entendemos esses sinais, algo muito mais profundo começa a emergir. Não se trata apenas de saber se ele ainda sente atração, mas de compreender o que esse desejo diz sobre você. Jung falava da função transcendente, como a ponte entre o consciente e o inconsciente. Uma síntese entre opostos internos que nos transforma. E aqui está uma chave essencial. O que você sente ao perceber que ele ainda deseja você? Muitas vezes o desejo do outro toca partes nossas que ainda não foram vistas. A reação que isso provoca em você, seja prazer, confusão, raiva ou ansiedade, é o verdadeiro portal. Porque a pergunta muda. Não é mais, será que ele ainda me quer? Mas, o que ainda existe em mim que responde a esse desejo? Esse é o ponto onde a jornada deixa de ser externa e se torna profundamente interna. Atração não é algo que sentimos do outro, é algo que desperta dentro de nós como se ativasse uma memória psíquica. O desejo que ele ainda sente pode estar acendendo a sua ânima, o arquétipo junguiano do feminino interior, a parte sua que deseja ser vista, tocada, acolhida. E o que acontece quando você se dá conta disso? A chave se revela. Atração não é sobre controle,
é sobre espelho. Ele te deseja porque algo em você espelha algo nele que ele perdeu ou que ainda busca. E você reage a isso porque talvez esse espelho te mostre algo que você ainda precisa recuperar em si mesma. Sua autoconfiança, sua sensualidade, sua inteireza. Imagine um labirinto. O desejo é o fio que guia a saída, mas também a entrada. Ele te mostra onde ainda há apego, onde ainda existe sombra, onde há feridas camufladas de expectativa. O desejo do outro pode ser uma alavanca, mas jamais deve ser o eixo da sua existência. Quando você percebe que ainda há atração, a pergunta real é: você ainda precisa disso para se sentir viva? O verdadeiro poder nasce quando você enxerga o desejo dele com clareza, sem inflar o ego, sem alimentar ilusões, sem negar sua própria força. Você passa a ver com olhos adultos. O desejo, então, deixa de ser uma armadilha e se transforma em espelho. E o espelho, quando aceito, vira ponte. Neste momento da jornada, você já reconhece os sinais. O olhar, a presença constante, a raiva velada, o interesse disfarçado, o corpo que trai. Mas agora é hora de se voltar para dentro e perguntar: o que ainda me prende a esse fio invisível? Porque o próximo passo não depende mais do que ele sente. Depende do que você escolhe ver. Você já percebeu como, mesmo sem contato direto, ele ainda parece influenciar seu campo emocional? Como se a simples lembrança dele bastasse para bagunçar seus pensamentos, alterar seu humor ou até afetar suas decisões? Isso acontece porque a energia da atração, especialmente a não resolvida, continua viva dentro da psique. Jung chamaria isso de um complexo ativo, um núcleo emocional carregado que permanece operando no fundo da mente, influenciando silenciosamente suas escolhas e emoções. Esse é o momento mais delicado do processo, porque mesmo que ele esteja distante, mesmo que você racionalmente saiba que deveria seguir em frente, existe algo em você que ainda responde ao chamado da conexão. Talvez nem seja ele, mas o que ele representa: paixão, validação, desejo, reconhecimento. Aqui está o labirinto e a oportunidade. A função transcendente entra em ação quando você começa a perceber que esse vínculo tem mais a ver com sua jornada interior do que com a figura externa dele. É nesse ponto que você se aproxima do seu centro. Mas para fazer isso com clareza, é essencial identificar com precisão o que está realmente acontecendo no seu campo afetivo. Por isso, faça agora o quiz gratuito que está na descrição do vídeo. Ele é um diagnóstico direto da sua vida amorosa. Mostra onde você está emocionalmente, o que ainda te prende e qual o seu próximo passo real. Não é um jogo de adivinhação, é uma ferramenta de consciência. Essa clareza é vital, porque enquanto você não souber exatamente onde está, vai continuar girando nos mesmos padrões, interpretando sinais, esperando respostas externas. Mas o verdadeiro poder está em entender o seu mapa interno. O quiz é esse espelho. Ele revela os bastidores da sua vida amorosa com lucidez. E ao acessar isso, você para de perguntar se ele ainda sente atração e começa a se perguntar: eu ainda quero viver a partir desse lugar? Você recupera o eixo. E do centro, tudo muda. O desejo deixa de ser uma prisão e se torna escolha. Você não corre mais atrás de migalhas emocionais. Você cria banquetes de amor verdadeiro a partir da sua inteireza. Chegar até aqui é mais do que identificar sinais. É atravessar um espelho. Porque toda vez que você se pergunta se ele ainda sente atração por você, está na verdade tentando decifrar partes suas que também continuam ativas. A mente quer respostas externas. O inconsciente, porém, quer integração. Jung dizia que não existe cura sem dor, e não há individuação sem confronto com a sombra. E a sombra, nesse caso, não é apenas o desejo dele, é o seu. A parte sua que ainda se prende a esse vínculo, que ainda se alimenta da memória, da fantasia,
da ideia do que poderia ter sido. Identificar os sinais é só metade do caminho. A outra metade é aceitar o que esses sinais provocam em você. Se ele ainda sente atração, mas não age, o que isso diz sobre a sua expectativa? Se ele demonstra raiva, distância ou um interesse disfarçado, como isso ressoa dentro de você? Você ainda espera que ele volte? Você ainda precisa desse retorno para se sentir amada? Essas são perguntas que a psique não responde com palavras, mas com sensações. Um nó na garganta, um arrepio, um vazio, um desejo não nomeado. E é nesse ponto que você precisa de silêncio e coragem. Silêncio para ouvir o que sua alma diz. Coragem para não se iludir com as migalhas de atenção que talvez ele ofereça. Quando Jung falava da integração da sombra, ele não se referia apenas a aceitar o que há de escuro ou indesejado em nós. Ele falava também de recuperar o que foi projetado no outro, o que você ainda deposita nele, que na verdade pertence a você. Seu brilho, sua paixão, sua intensidade, sua capacidade de amar. Tudo isso é seu, e talvez ele só tenha sido o espelho que te mostrou o que você ainda não reconhecia. Ao enxergar isso com clareza, algo dentro de você se realinha. Você deixa de girar em torno do desejo do outro e volta ao seu próprio centro. O desejo dele deixa de ser bússola, passa a ser apenas um sinal de que você ainda vibra. E essa vibração pode ser redirecionada para você, para a sua vida, para o amor que realmente quer chegar sem máscaras, sem repetição de dores antigas. E assim, o ciclo começa a se fechar, não com respostas definitivas, mas com consciência. Porque, como dizia Jung, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontramos como destino. Você está pronta para escolher diferente? Agora que você conhece os 5 sinais inegáveis de que ele ainda sente atração por você, talvez esteja sentindo algo novo. Clareza. Porque entender os gestos, os silêncios, os olhares e as reações não é apenas sobre decifrar o outro, é sobre voltar o olhar para si. Jung nos ensinou que todo encontro significativo com o outro é, antes de tudo, um encontro com aspectos esquecidos de nós mesmos. Você aprendeu que o olhar que hesita, a presença constante, a raiva velada, o interesse disfarçado e o corpo que trai são portas simbólicas para algo mais profundo, a força do desejo não resolvido. Mas agora, o que você faz com isso? A resposta não está apenas nos sinais dele. Está no que você escolhe fazer com esse espelho. Esse é o ponto de virada. Quando você deixa de buscar respostas nos gestos do outro e começa a se perguntar: o que ainda preciso ver em mim? O desejo dele ainda te impacta, sim, mas será que é porque você sente falta dele? Ou porque ele representa partes suas que ainda não estão totalmente integradas? Chegamos ao fim dessa jornada de leitura e de sinais. Mas o que começa agora é muito mais importante: o reencontro com você. Use o que aprendeu aqui para ver com mais clareza, sentir com mais maturidade e escolher com mais verdade. O caminho agora é outro. Você não precisa mais correr atrás de validação, nem se alimentar de incertezas. Você pode se colocar no centro da própria jornada emocional. E para isso, há ferramentas que ajudam a aprofundar esse processo com mais consciência e menos ilusão. Por isso, faça agora o quiz gratuito que está na descrição. Ele é o seu diagnóstico amoroso. Vai te mostrar com precisão onde você está emocionalmente, o que ainda te prende e qual o seu próximo passo para viver uma relação verdadeira. Seja com ele, com outro ou consigo mesma. É rápido e direto. E se esse vídeo te tocou, curta agora e comente: eu recebo o amor. Quando você escreve isso, você cria um compromisso energético com sua própria transformação. O universo só entende que você está pronta quando você se expressa. Palavras têm força. Declare: você está pronta para receber um amor inteiro. Você não está à mercê do desejo de ninguém. Você é o centro, o espelho, a fonte.